Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías, capítulo 40, verso 31. Por que as águias? Há um tempo atrás eu estava assistindo um vídeo. Eu gosto muito de assistir vídeos de animais selvagens, silvestres, até porque minha primeira formação é em medicina veterinária, né? Então tudo que está relacionado ao reino animal eu gosto muito. E eu assisti um vídeo, estava acelerado esse vídeo, onde eu via uma mãe águia chocando 3 ovos. E ao redor, esse ninho estava no local onde não havia folhas, não havia nenhum tipo de vida propriamente dita, porque era no inverno, estava no inverno, e ao redor só tinha gelo e a própria árvore que estava abrigando aquele ninho. O vídeo estava acelerado e eu percebi que aquela águia, né, provavelmente uma fêmea, ela ia e voltava, né, muito provavelmente para caçar. E chegou num determinado momento em que esse vídeo acelerado mostrou a eclosão dos ovos e os 3 filhotes nascidos e ela trazendo comida. E o que parece ser um vídeo normal para uma pessoa comum, o meu olhar clínico, né, espiritual também, ficou preso naquele vídeo, tanto é que eu baixei no meu celular. E eu fiquei pensando assim, poxa, como é que pode um simples animal ter tanta força de vontade assim, né? O ambiente ao redor daquela águia estava completamente contrário à sua própria sobrevivência. Mas dentro dela ela tinha tanta vontade de sobreviver, de viver, de agir de acordo com o que a sua natureza pedia, que ela ignorava completamente as situações adversas que estavam ao redor dela. Não havia conforto, não havia nenhum teto sobre ela, nem sobre os filhotes. Não havia muito provavelmente alimento para ela comer, e mesmo assim, todas as manhãs ou todas as tardes, ela saía em busca do seu alimento. E após a eclosão dos ovos, ela ainda trazia o alimento para os filhotes, até que todos se criaram e ficaram prontos para... ficaram adultos, né? Não precisava mais dela. E eu fico pensando, você assistir vídeos da natureza rende muitas reflexões filosóficas. E eu fiquei pensando assim, poxa, quantas vezes acontece isso conosco, né? Às vezes a gente nasce ou cresce em um ambiente onde nada parece ser a nosso favor, onde é tudo seco, tudo estéril, tudo contribui para o nosso mal. E a gente esquece que o nosso Pai Celestial, nosso Paizinho querido, ele colocou dentro de nós essa força interna, essa capacidade de sobreviver. Muitas vezes o nosso corpo pede para ficar na cama durante uma manhã ou uma madrugada de frio, de inverno, como está agora, né? Estou aqui no dia 28 de junho de 2023, então tá bem friozinho aqui. E muitas vezes eu protelei em acordar, em levantar de manhã, porque estava fazendo muito frio. E a gente, que é o ser racional, não conseguimos trazer de dentro de nós essa força da águia, né? Essa força interna que nos leva a ir atrás daquilo que a gente quer e do que a gente precisa. E eu achei muito interessante porque nesse livro de Isaías, o Pai nos traz essa mensagem, né? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Abrindo aqui uma observação, esse que espera no Senhor não é aquela pessoa que não faz nada. É aquele que faz a sua parte e deixa e permite que Deus faça dele. Não é aquela pessoa acomodada, não é aquela pessoa preguiçosa, muito pelo contrário. É aquele que, como a águia, levanta todos os dias, numa manhã de inverno,
em uma situação que aparentemente não vai trazer nada de favorável e que consegue trazer o alimento para casa, né? Seja esse o alimento realmente o feijão, o arroz, a carne, ou o alimento espiritual, né, da esperança. E aqui ele diz: voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A águia, quando ela encontra uma tempestade, que ela tá voando, ela encontra uma tempestade, ela não fica no meio da tempestade. Ela sabe que depois que ela atravessa a nuvem, acima da nuvem não tem tempestade. Então, ela voa mais alto, atravessa a nuvem e voa acima da nuvem. Por quê? Ali não tem tempestade. Ela é muito inteligente. E aqui diz: aqueles que esperam no Senhor correm e não ficam exaustos. Como assim correm e não ficam exaustos? É óbvio que a nossa natureza biológica, ela pede descanso. Você trabalha 8, 12 horas por dia. Em algum momento, teu corpo vai pedir descanso. E é até mandamento que você descanse. Só que aqueles que esperam no Senhor, que correm e não ficam exaustos, aqueles que andam e não se cansam, não está relacionado ao cansaço físico, ao cansaço biológico, e sim ao cansaço mental. Às vezes você tentou tantas vezes a mesma coisa e não deu certo, às vezes você tentou tantas vezes coisas diferentes que também não deram certo. E você pensa, poxa, minha vida não tem mais sentido, né? Porque eu tô fazendo tudo que eu acho que é certo e não tem nada dando certo e tá tudo dando errado, estou exausta, estou exausto. E às vezes você até pensa em desistir, né? Daquilo que você tá tentando fazer, ou até desistir da vida, né? Então, para você que tá nessa situação, está cansado, descanse no seu Pai, descanse no Senhor, faça sua parte, busque a orientação do seu Pai, tente não atrapalhá-lo, porque muitas vezes a gente acha que está fazendo algo que é certo, mas não é aquilo que nós deveríamos fazer. E se você pensa assim, minha vida não tem mais sentido, eu só estou esperando o dia que Deus me levar. Eu estou tão cansada, eu estou tão cansado ou cansada, desassistido ou desassistida que pra mim não vai fazer diferença. Eu vou te dizer que se você acordou hoje, se você abriu teus olhos e viu a luz do dia hoje, quero te dizer que se você acordou, Deus tem um propósito para você. Deus acredita em você. Deus confia em você. Porque se ele não tivesse um propósito, certamente você não estaria mais aqui. Então, espere no Senhor. Busque a Ele, fale com Ele. Ele é seu Pai. E voe alto, como as águias. Não se canse. Ou melhor, descanse nele, né? Porque cansado você vai ficar mentalmente, espiritualmente, fisicamente. E também tem uma questão assim de, às vezes, você está exausto e cansado de ser positivo, de ter uma mentalidade positiva e o ambiente ao teu redor não contribuir, né? Às vezes são pessoas que estão do teu lado, você é uma águia, está cercado de pessoas que não têm uma mentalidade de crescimento e aquela pessoa acaba te provocando, criticando você, criticando aquilo que você faz, criticando o teu sair da caixa. Mas digo, não se importe com isso. Tenta blindar os teus ouvidos para que você não ouça essas palavras de derrota. Tenta blindar o teu coração também, para que se por acaso você ouvir essas palavras de derrota, essas palavras não penetrem no teu coração e germinem um fruto mau. Essas pessoas que olham para você, que vê que você está saindo da caixa, elas estão enxergando essa águia que você é, mas elas desejam que você não voe acima das nuvens. Isso parece um pouco poético, então eu vou trazer para a realidade aqui, vamos voltar para a realidade. Pessoas que enxergam a águia que você é e começam a te dizer palavras, criticar o teu cabelo, criticar a tua fé, criticar o teu empreendedorismo, criticar aquilo que você está fazendo, essas pessoas, elas já estão mortas e apodrecidas por dentro.
Nossa, que pesado, né? Pois é, elas estão mortas e apodrecidas. E elas querem matar você também. Elas querem que você também morram por dentro e fiquem apodrecidas. É como aquela série The Walking Dead. Meu Deus, que série difícil, viu? Eu assisti o primeiro capítulo uma vez na época, por recomendação de alguns amigos. Eu assisti um capítulo e passei meses sonhando, tendo pesadelos com esses mortos-vivos, né? Até que eu me forcei um pouquinho a assistir a primeira temporada, mas não gostei, de verdade. Eu não sei como é que aquilo saiu da cabeça de alguém e virou uma série, mas tudo bem, né? Tá aí, vendeu. Algumas pessoas gostam, eu não gostei. Mas a analogia que eu quero fazer é justamente essa. São pessoas mortas-vivas que querem matar você, né? Essa é a analogia das pessoas com palavras negativas. É essa analogia que eu faço para as pessoas que estão ao teu redor, estão enxergando a águia que você é, mas querem que você não voe alto, que você não vá em busca do teu alimento, que você... São pessoas que querem que você fique no teu ninho, no teu ninho mental, nessa prisão mental, e não desejam que você vá para outros lugares. São pessoas que querem que você fique afundado naquele gelo e que pereça como elas pereceram, né? A melhor coisa que você pode fazer com essas pessoas é que, primeiro, tenta se afastar o mais rápido possível, porque contamina. E se você não puder se afastar, cria uma blindagem nos teus ouvidos, no teu coração, com palavras positivas, com amizades que vão te levar pra frente. E que esse inverno vai passar. Esse inverno vai passar, as flores vão voltar a florescer de novo. A primavera vai chegar, tá, querida águia? Então eu gostaria de deixar esse recado pra você. É um texto bem curtinho, mas que com certeza vai aquecer teu coração aí. Esse vídeo não teve nenhuma referência acadêmica ou científica, por assim dizer, mas fica a teu critério pesquisar sobre o poder das palavras, o poder das afirmações, tanto para questões positivas como para questões negativas. A questão da genética ambiental familiar também, não necessariamente familiar, né, mas é um ponto de partida para você pesquisar sobre genética ambiental familiar. A genética ambiental familiar, ela é muito mais forte do que a genética biológica, ou seja, o ambiente em que você vive, ele afeta mais o teu crescimento do que a própria biologia, né? A tua própria limitação física ou biológica. Então fica aí com essa palavra de Isaías, medita nela, aproveita e lê o livro de Isaías completo. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Claro que tem coisas muito mais profundas nessa frase, nesse verso, nesse versículo, mas o que eu pude extrair nesse primeiro momento foi isso. Se você puder, estude sobre o comportamento animal das águias. Há aquela história de que a águia, quando completa 50 anos, que ela vai lá pra montanha, quebra o bico, tira as unhas. Isso é mito, tá? Isso é um mito, e o animal que faz isso na mitologia é a fênix, não é a águia. Você também pode pesquisar ornitologia, o comportamento das aves, e você vai ver que se o bico de uma ave cai, ele não vai nascer de novo. Ele vai ficar ali, né? A menos que coloque um bico... Eu esqueci a palavra. Enfim, como se fosse uma prótese. Um bico, uma prótese. Mas as águias, elas não tem essa questão dos 50 anos que ela vai para um lugar alto, que ela quebra o bico, renova as penas. Não, isso é mito, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo 14 minutos é um tempo bom. E é isso, se vocês aprenderam uma coisinha só, uma coisinha de nada, já vou ficar bem feliz, tá? Águias queridas, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.